Naquela tarde, a missão parecia absolutamente comum. Um caça da Força Aérea Brasileira cortava o céu em altitude de patrulha, mantendo velocidade constante sobre uma região extensa de fronteira. A aeronave avançava acima de um vasto mar de nuvens, onde o mundo abaixo parecia distante e silencioso. O piloto já havia realizado missões semelhantes muitas vezes. Reconhecimento aéreo era parte da rotina. Monitorar o espaço, registrar movimentos incomuns e garantir que tudo permanecesse estável. Nada indicava que aquele voo seria diferente. Dentro do cockpit, os instrumentos funcionavam perfeitamente. O radar varria o espaço aéreo em ciclos regulares. Os sistemas de navegação mostravam uma rota tranquila. O piloto alternava o olhar entre o horizonte e os painéis digitais iluminados. Cada movimento era automático, resultado de anos de treinamento e disciplina. Do lado de fora, o céu se estendia vasto e tranquilo. Grandes nuvens formavam sombras suaves sobre a paisagem distante. A comunicação com a base continuava normal. Pequenas atualizações de posição eram transmitidas em intervalos regulares. Era exatamente o tipo de missão que terminava sem história para contar. Mas missões aéreas raramente anunciam quando algo vai mudar. Às vezes, a diferença entre rotina e emergência começa com algo quase imperceptível. Um detalhe que não deveria estar ali. Um sinal pequeno demais para causar alarme imediato. No radar, ainda havia apenas silêncio eletrônico. E naquele momento, nada parecia ameaçador. Mas em operações reais, o perigo raramente chega fazendo barulho. Às vezes, ele aparece primeiro como uma dúvida. Um ponto distante. Um eco estranho. Ou um sinal que não deveria existir. E quando isso acontece, cada segundo passa a ter um peso diferente. Porque no ar, a linha entre controle e sobrevivência pode desaparecer muito rápido. O voo seguia estável, exatamente como havia começado. O caça mantinha sua rota programada enquanto os sistemas continuavam registrando um espaço aéreo aparentemente vazio. Dentro do cockpit, tudo funcionava como deveria. Os instrumentos brilhavam suavemente em tons verdes e azuis, indicando velocidade, altitude e navegação. O radar completava varreduras constantes do espaço ao redor. Até que algo mudou. Primeiro, foi apenas um pequeno eco no limite do alcance do radar. Um ponto discreto demais para gerar alarme imediato. O piloto percebeu o sinal durante uma rápida verificação dos instrumentos. Ele não reagiu imediatamente. Em operações aéreas, pequenos ecos podem aparecer por vários motivos. Reflexos atmosféricos, interferências eletrônicas ou até aves em altitude. Mesmo assim, ele manteve os olhos na tela por alguns segundos a mais. O ponto permaneceu ali. Na varredura seguinte do radar, o sinal apareceu novamente. Agora, um pouco mais claro. O piloto inclinou levemente a cabeça, analisando o comportamento do eco. Aquilo não estava se comportando como um ruído aleatório. O ponto estava se movendo. E estava se movendo rápido. A aeronave da FAB continuava em velocidade de patrulha, mas o radar começava a registrar algo diferente do silêncio habitual. O piloto aproximou a mão do painel de controle do radar, ajustando rapidamente o alcance da varredura. O sistema recalculou os dados em segundos. Quando a nova leitura apareceu na tela, o pequeno ponto já não parecia tão distante. Agora havia trajetória. E direção. O eco não estava apenas cruzando o espaço aéreo. Ele estava vindo na direção do caça brasileiro. Ainda não havia alarme. Ainda não havia confirmação de ameaça. Mas naquele momento, a missão deixou de parecer rotineira. Algo estava lá fora. E estava se aproximando rápido demais para ser ignorado. O piloto continuou observando o radar por alguns segundos. O pequeno ponto que havia surgido na tela não desapareceu como um eco comum. Pelo contrário. Ele estava ficando mais estável. A cada nova varredura do sistema, o sinal retornava no mesmo setor do radar, apenas alguns quilômetros mais próximo. Aquilo já não parecia interferência. O piloto ajustou novamente o alcance do radar, ampliando a leitura para entender melhor o comportamento do objeto detectado.
A nova atualização apareceu rapidamente no display. Agora não havia mais dúvida. O ponto possuía trajetória. E a trajetória indicava algo ainda mais preocupante. Ele estava acelerando. O piloto manteve o olhar fixo no painel enquanto o sistema calculava a velocidade aproximada do objeto. Era rápido. Rápido demais para ser uma aeronave comum cruzando a região. Por um momento, o cockpit permaneceu silencioso, exceto pelo som constante dos sistemas eletrônicos. Então, o radar emitiu um aviso mais agudo. O sistema começava a identificar um possível padrão de interceptação. O piloto imediatamente levou a mão ao controle de comunicação. Ele precisava confirmar o que estava vendo. Antes que pudesse terminar a transmissão, um novo aviso surgiu no painel. Desta vez, não era apenas um ponto no radar. Era um alerta. Um dos sistemas defensivos da aeronave acabará de identificar uma assinatura que todo piloto militar conhece bem. Travamento de míssil. No visor digital, o símbolo de ameaça apareceu piscando. Aquilo significava apenas uma coisa. Alguém havia disparado. E o míssil já estava a caminho. O aviso de travamento de míssil ecoou dentro do cockpit. O som agudo do alerta cortou o silêncio da cabine. Não havia mais dúvida sobre o que estava acontecendo. Alguém havia disparado. O piloto reagiu imediatamente, puxando o manche com força enquanto iniciava uma manobra evasiva. O caça da Força Aérea Brasileira inclinou bruscamente, mergulhando para fora da rota original. No visor do capacete, os indicadores continuavam piscando em vermelho. O sistema defensivo tentava calcular a aproximação do míssil. Cada segundo agora importava. O piloto acionou contramedidas. Pequenos dispositivos foram liberados atrás da aeronave, espalhando sinais térmicos no céu. As chamas dos flares brilhavam intensamente enquanto caíam na atmosfera. A intenção era confundir o sistema de rastreamento do míssil. Mas o radar continuava mostrando o contato se aproximando. Rápido. Muito rápido. O piloto puxou novamente o manche, forçando a aeronave a uma curva agressiva. A força da manobra pressionou seu corpo contra o assento. Lá fora, o céu tranquilo de minutos atrás havia se transformado em um cenário de sobrevivência. O caça cortava o ar em movimentos bruscos enquanto tentava escapar da ameaça. Então, o alerta mudou de tom. O míssil estava perigosamente perto. Por um instante, tudo aconteceu rápido demais. Um clarão rasgou o céu atrás da aeronave. A explosão sacudiu violentamente o caça. Alarmes começaram a disparar por todo o painel. Um dos motores perdeu potência. Fragmentos metálicos se desprendiam da asa danificada. A aeronave entrou em perda de controle. O piloto tentou estabilizar o avião, mas os comandos já não respondiam como antes. O caça começava a cair. Naquele momento, restava apenas uma opção: ejetar. A decisão precisava ser tomada em segundos. A explosão havia mudado tudo em poucos segundos. O caça da Força Aérea Brasileira ainda estava no ar, mas já não era mais a mesma máquina de minutos antes. Alarmes ecoavam dentro do cockpit enquanto vários sistemas indicavam falha. Uma das asas estava seriamente danificada. Fragmentos metálicos haviam sido arrancados pela explosão. O piloto tentou estabilizar a aeronave. Por alguns segundos, ele ainda acreditou que poderia recuperar o controle. Suas mãos se moveram rapidamente pelos controles, ajustando potência, tentando corrigir a inclinação do avião. Mas o painel continuava mostrando alertas críticos. Um dos motores havia perdido grande parte da potência. O caça começou a perder altitude. Lá fora, a aeronave deixava uma longa trilha de fumaça no céu. O horizonte girava lentamente diante do cockpit enquanto o avião lutava contra a própria perda de estabilidade. O piloto ainda tentou mais uma correção. Mas a resposta dos controles já não era confiável. A aeronave tremia. Os sistemas hidráulicos começavam a falhar. Cada segundo tornava a situação mais perigosa. O piloto sabia exatamente o que aquilo significava. Treinamentos inteiros haviam sido dedicados a esse tipo de situação.
Quando um caça perde controle estrutural em altitude, não existe muito tempo para decisões. Ou você sai da aeronave, ou cai com ela. Ele respirou fundo por um instante. Se ejetar significava abandonar o avião em território desconhecido. Mas permanecer significava algo pior. O piloto levou a mão ao comando de ejeção. Um movimento treinado centenas de vezes. Sem hesitação. Ele puxou. Uma explosão mecânica sacudiu o cockpit. O assento ejetor disparou com força para fora da aeronave. Em um instante, o piloto foi lançado para o céu aberto. A pressão do vento e o choque da ejeção atingiram seu corpo com violência. Abaixo dele, o caça danificado continuava caindo, girando lentamente enquanto perdia altitude. O paraquedas ainda não havia aberto. Por alguns segundos, havia apenas queda livre. O céu ao redor parecia enorme e silencioso. Então, o sistema automático do assento ativou a abertura do paraquedas. O tecido se expandiu rapidamente acima dele. A queda desacelerou. Agora, pela primeira vez desde o impacto do míssil, havia silêncio. O piloto estava vivo. Mas o território abaixo dele não era seguro. E a missão havia acabado de se transformar em algo muito mais perigoso. O paraquedas balançava lentamente enquanto o piloto descia em direção ao solo. Lá de cima, o cenário parecia vasto e desconhecido. Abaixo dele se estendia uma região de montanhas irregulares e vegetação densa. Não havia cidades visíveis. Não havia estradas claras. Apenas território isolado. O piloto observava atentamente o terreno enquanto descia. Cada detalhe agora importava. Ele precisava pousar sem se machucar. Mas também precisava evitar qualquer área aberta demais. Se fosse visto no ar, sua sobrevivência poderia durar apenas alguns minutos. O vento empurrava lentamente o paraquedas para o interior da vegetação. A copa das árvores se aproximava rapidamente. Ele flexionou as pernas, preparando o corpo para o impacto. Segundos depois, atravessou os galhos superiores da floresta. O tecido do paraquedas se prendeu entre as árvores. O piloto caiu com força no chão coberto por folhas e terra úmida. Por alguns segundos, ele permaneceu imóvel. A respiração estava pesada. O impacto havia sido forte, mas ele ainda conseguia se mover. Rapidamente, ele soltou as tiras do paraquedas. A primeira regra após uma ejeção em território hostil era simples: não deixar rastros. O paraquedas branco era visível demais. Ele puxou o tecido e começou a escondê-lo entre a vegetação. As árvores densas ajudavam a camuflar o material. O piloto então parou por um instante. Silêncio. Nenhum som de veículos. Nenhum helicóptero. Nenhum sinal imediato de busca. Mas ele sabia que isso não duraria. A explosão do caça havia sido visível no céu. Mais cedo ou mais tarde, alguém viria investigar. Agora, ele não era mais um piloto em missão. Era um homem sozinho atrás das linhas inimigas. E cada decisão a partir daquele momento determinaria se ele voltaria para casa. O silêncio da floresta não durou muito. Minutos após a queda, o som distante de motores começou a surgir. Primeiro baixo. Quase imperceptível. Mais constante. O piloto congelou por um instante, atento ao ambiente. Ele não precisava ver para entender. Estavam vindo. A explosão do caça havia sido um chamado impossível de ignorar. Logo, veículos começaram a se aproximar da área. Do outro lado da vegetação, o som de pneus em terreno irregular se tornava mais claro. A busca havia começado. O piloto se moveu rapidamente, deixando o local da queda para trás. Ficar ali significava ser encontrado. Cada passo agora precisava ser calculado. Ele avançava com cuidado, evitando quebrar galhos ou fazer qualquer som desnecessário. A floresta, que antes parecia apenas densa, agora se tornava um campo de sobrevivência. O som dos motores parou. Portas se abriram. Vozes ecoaram ao longe. Homens estavam no terreno.
Lanternas começaram a cortar a escuridão entre as árvores. Feixes de luz se moviam lentamente, vasculhando cada parte da área. O piloto abaixou o corpo, se escondendo entre a vegetação. A respiração ficou controlada. Curta. Silenciosa. Passos começaram a surgir. Próximos. Mais próximos do que deveriam. Os soldados não corriam. Eles avançavam devagar. Treinados. Procurando sinais. Qualquer detalhe fora do lugar poderia denunciar a presença dele. Um galho quebrado. Uma marca no chão. Um tecido mal escondido. O piloto permaneceu imóvel. As luzes passaram a poucos metros de distância. O feixe de uma lanterna cruzou o local onde ele estava segundos antes. Se tivesse demorado mais um instante, teria sido visto. O som de um rádio quebrou o silêncio. Comunicações rápidas. Ordens sendo dadas. A área estava sendo cercada. Aquele já não era mais apenas um ponto de busca. Era uma operação. O piloto entendeu naquele momento. Ele não estava apenas fugindo. Ele estava sendo caçado. E naquela floresta, qualquer erro deixaria de ser corrigível. A floresta se tornou aliada e ameaça ao mesmo tempo. O piloto se afastava lentamente da área de busca, mantendo distância das luzes e dos sons que ainda ecoavam ao longe. Ele não corria. Correr fazia barulho. E barulho significava risco. Cada passo era calculado. A vegetação densa dificultava o avanço, mas também oferecia cobertura. Galhos, folhas e terreno irregular tornavam o movimento lento. Mas o tempo agora era secundário. Ser encontrado não era uma opção. A respiração precisava ser controlada. O corpo, silencioso. Horas começaram a passar. O céu escureceu completamente. A noite trouxe uma vantagem. Mas também trouxe novos perigos. A visibilidade era quase zero. E qualquer erro de direção poderia levá-lo de volta à área de busca. O piloto retirou um pequeno equipamento do uniforme. Uma bússola. Simples. Confiável. Diferente dos sistemas do avião, ela não falharia. Ele definiu uma direção. Não sabia exatamente onde estava. Mas sabia para onde precisava ir. O Brasil ficava a centenas de quilômetros. E cada passo agora era parte de um retorno improvável. A sede começou a aparecer. O cansaço também. O impacto da queda ainda pesava no corpo. Mas parar por muito tempo não era seguro. Em determinado momento, ele encontrou um pequeno curso de água. Ajoelhou-se com cuidado. Bebeu o suficiente para continuar. Sem excessos. Sem deixar rastros evidentes. A noite seguiu silenciosa. Sem veículos. Sem vozes. Mas isso não significava segurança. A busca ainda existia. Apenas estava mais distante. O piloto continuou avançando na escuridão. Não rápido. Não forte. Mas constante. Porque naquele território, sobreviver não dependia de velocidade. Dependia de disciplina. E de não ser visto. Horas haviam se passado desde a queda. O piloto já não tinha mais referência de tempo. A floresta parecia sempre a mesma. Escura. Densa. Sem direção clara. Mas algo começou a mudar. Ao amanhecer, o céu começou a clarear lentamente entre as copas das árvores. A luz revelou detalhes que a noite havia escondido. E também revelou o estado do piloto. Cansaço. Desgaste. Mas ainda em movimento. Ele parou por alguns segundos. Não por exaustão. Mas por decisão. Continuar andando sem direção clara consumiria energia demais. Era hora de tentar algo diferente. O piloto retirou do uniforme um pequeno rádio de emergência. Equipamento simples. Mas crucial. Até aquele momento, ele havia evitado qualquer transmissão. Emitir sinal poderia revelar sua posição.
Mas agora, a distância da área de busca parecia maior. E o risco começava a mudar. Ele precisava ser encontrado. Com cuidado, ajustou a frequência. Estática. Apenas ruído. Ele tentou novamente. Mudou a posição. Elevou o rádio. A floresta interferia no sinal. Por alguns segundos, nada. Então, um som diferente. Uma quebra na estática. Uma voz. Fraca. Distante. Mais real. O piloto imediatamente respondeu. Curto. Direto. Identificação. Situação. Condição. Do outro lado, a resposta veio com mais clareza. Era uma equipe aliada. Eles haviam captado o sinal. A localização ainda era imprecisa. Mas agora existia contato. E contato significava possibilidade. O piloto recebeu instruções rápidas. Manter posição. Evitar exposição. Aguardar novo sinal. Pela primeira vez desde a ejeção, ele não estava completamente sozinho. Mas o resgate ainda não era garantia. A transmissão havia sido breve. E qualquer sinal poderia ser interceptado. Agora, além de sobreviver, ele precisava permanecer invisível. Porque a ajuda estava a caminho. Mas o território ainda era inimigo. O contato havia sido feito. Mas o resgate ainda não estava garantido. O piloto permaneceu escondido, exatamente como havia sido instruído. A floresta continuava silenciosa. Mas agora, o silêncio carregava expectativa. Minutos se passaram. Pareciam horas. Então, ao longe, um som começou a surgir. Diferente dos veículos. Mais alto. Mais rápido. O piloto levantou levemente a cabeça, atento. Lâminas cortando o ar. Um helicóptero. Ainda distante. Mas vindo na direção certa. Ele não se moveu imediatamente. Em território hostil, confirmação era tudo. O som ficou mais forte. Mais próximo. Agora já não havia dúvida. Era a equipe de resgate. O piloto se levantou parcialmente, mantendo cautela. Precisava ser visto. Mas não podia se expor demais. Ele retirou o marcador visual do equipamento. Um sinal simples. Mas suficiente. O helicóptero surgiu acima das árvores. Baixo. Preciso. Militar. O vento das hélices começou a agitar a vegetação ao redor. Folhas e poeira subiram no ar. O piloto manteve posição. Olhos fixos na aeronave. A porta lateral se abriu. Um operador visualizou o piloto. Sinal confirmado. O helicóptero desceu o suficiente. Rápido. Controlado. Uma corda foi lançada. O piloto não hesitou. Aproximou-se. Segurou firme. E começou a subida. Segundos depois, já estava dentro da aeronave. A porta se fechou. O helicóptero subiu novamente. A floresta começou a ficar para trás. O território hostil desaparecia lentamente abaixo. Dentro da aeronave, o piloto permaneceu em silêncio. Exausto. Coberto de poeira. Mas vivo. Ele não havia vencido uma batalha. Não havia derrotado o inimigo. Mas havia feito algo mais difícil. Sobreviveu. Enquanto o helicóptero cruzava o céu em direção segura, o horizonte começava a se abrir. E com ele, a certeza de retorno. Naquela missão, o objetivo mudou no meio do caminho. E mesmo assim, foi cumprido. Porque às vezes, voltar para casa já é a maior vitória.